Bem-vindo ao canal Despertar Financeiro, seu canal de investimento. Para quem não me conhece, meu nome é Leonel, eu falo sobre renda fixa, renda variável, macroeconomia e investimento em criptoativos. E a última quarta-feira, o que ocorreu? Ocorreu a manutenção da taxa de juros. Vou falar sobre esse aspecto aqui, também sobre a taxa de juros japonesa e americana e o que afeta isso no dólar e nos seus investimentos de modo geral. Então, sem delongas, eu vou pedir seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, porque sua colaboração aqui nesse canal é muito importante. Muito obrigado a todos e vamos dar início ao vídeo aqui. O primeiro ponto a ser mencionado é o seguinte: houve manutenção da taxa de juros aqui no Brasil. Mas qual o motivo dessa manutenção? Porque muitos brasileiros acham que a taxa de juros está elevada, e com razão, está. E cada vez mais que a taxa de juros fica alta, o que acontece? As pessoas, de modo geral, perdem poder de compra. Mas existe um significado para essa manutenção da taxa de juros. Vamos supor, por exemplo, que o cupom abaixa a taxa de juros. O que vai ocorrer? A taxa de juros americana está totalmente atrelada à nossa taxa de juros. Se a taxa de juros do Brasil viesse a cair, o que acontece? Existem vários investimentos no exterior com moedas mais fortes, recebendo juros em dólar. Por exemplo, se a taxa de juros aqui no Brasil está a 6%, lá fora está a 6%, o que ocorre? Você prefere receber juros em real ou juros em dólar, com a mesma taxa de juros? A maioria das pessoas vão preferir sim, sempre procurar moedas mais fortes no decorrer da história. O real já tem 30 anos de existência e no decorrer do tempo veio desvalorizar mais rapidamente que o dólar. Então, quando o cupom manteve a taxa de juros a 10,50, vou compartilhar a tela com vocês aqui, o que acontece? Eles querem segurar mais capital estrangeiro aqui no Brasil. Para o que vai segurar capital estrangeiro? É o que eu mencionei. Por quê? Quando você mantém a taxa de juros mais elevada, a tendência é manter o dinheiro aqui no Brasil. Se eu reduzo a taxa de juros, muitos investidores vão tirar seu dinheiro daqui do Brasil para investir em uma moeda mais forte lá fora e receber em dólar. Se eu pegar, por exemplo, aqui, o Japão elevou a taxa de juros. Ok, a taxa de juros lá está uma faixa de 0,15 a 0,25. É mínima, porém é um país mais seguro em relação ao Brasil. Por quê? O Brasil, existe esse arcabouço fiscal. Quanto mais ganha, mais arrecada, mais o Brasil pode gastar mais, de acordo com o que ele arrecada. Por isso tem várias taxas atualmente. O ideal seria o governo, de modo geral, cortar a despesa, coisa que aqui no Brasil já é uma utopia pensar nisso. Então eles preferem gastar por conta. E gastando por conta, o que acontece? Gera uma insegurança. Por exemplo, o banco vai emprestar dinheiro para alguém. Uma pessoa está hiperendividada, outra está com uma dívida menor. Quem você acha que tem maior risco? Quem está endividado. Então, para você conseguir correr menos risco, o que acontece? Para emprestar esse dinheiro àquela pessoa com maior grau de endividamento, o que ocorre? Simplesmente vou querer um juros maior. É o que ocorre aqui no Brasil. Se não tivesse um juros mais elevado, o dinheiro sairia do Brasil e irá lá para fora. Por quê? Simplesmente você pode receber juros em forma de dólar. Como assim, Leonel? Ao invés de você investir aqui no Brasil e receber a taxa de juros a 5% e lá fora dá 5%, é uma suposição, você sempre irá preferir moedas mais fortes. Então, moedas fortes são estrangeiras. Por exemplo, o dólar, que é a moeda de troca internacional e mundial. Quando o petróleo também vem aumentar, o que acontece? Também há uma inflação. Por que há essa inflação quando fala o preço do petróleo? Simplesmente o caminhão, transporte, de modo geral, navios para transporte de mercadorias, tudo esses produtos para ser transportado precisa de quê? Petróleo. Petróleo aumentando, vai aumentar a inflação e aumenta o preço dos produtos.
Então, como evitar esse aumento? Simplesmente o país tendo uma segurança fiscal melhor, coisa que não está vendo. Por exemplo, a taxa de juros americana hoje se encontra a 5,25 e 5,50. Estou compartilhando a tela com vocês aqui. Que houve uma manutenção da taxa de juros na quarta-feira passada. Então, essa manutenção, o que acontece? O Brasil houve a manutenção também. Mas se a taxa de juros de lá vir a cair nos próximos relatórios, aí o Brasil pode baixar um pouco mais a taxa de juros. Ah, Léo, e como investir no exterior aproveitando essa taxa de juros aqui do americana? O dólar atualmente se encontra em um patamar de 5,75. Há pouco tempo atrás eu mencionei que o dólar estava em uma faixa de 5,23. Aí algumas pessoas, tá caro para comprar dólar, está barato para comprar dólar. Aí eu falei o seguinte, quem não tem nenhum aporte em dólar, ou seja, o seu patrimônio dolarizado, a qualquer momento é bom dolarizar, porque seguro morreu de velho. Então, se você investe aquele aporte regulares, pode pegar uma porcentagem do seu patrimônio e comprar dólar. Mas você vai comprar dólar e deixar o dinheiro ali parado? Claro que não. Existe bonds. O que é bonds? É semelhante ao nosso Tesouro Selic. Você investe em títulos de americanos lá fora, recebendo os juros. E, melhor ainda, vai receber juros em dólar. Tem um fundo de investimento que eu gosto, porém, não é recomendação, é o Vanguard. Ele investe também em renda fixa. Aí você tem que abrir uma conta na corretora estrangeira, fazer aqueles procedimentos, entenditado, CPF, mas de forma geral é uma forma simples. Porque um simples toque no seu celular, você consegue abrir conta. Um ponto a se mencionar aqui. Quando eu falo de investir em ações, aplicar em investimentos, existe também empresas que ganham com a alta do dólar. Qualquer empresa que tem nossa raiz exportar, o que acontece? Ele recebe dólar em seu caixa, recebe dólar em sua conta. E nisso, o que acontece? Com dólar mais alto, é vantagem competitiva para algumas empresas. Em contrapartida, há empresas que têm uma dívida em dólar, uma dívida estrangeira, o que ocorre? A cotação dela tende a cair. Então, investir de modo geral, você pode aproveitar esses momentos que é propício para você conseguir aproveitar. Conforme você vai ganhando conhecimento, vai adquirindo conhecimento, você vai aproveitando novas oportunidades. E outro ponto, se a inflação está alta, a tendência das ações é cair. Outro ponto que eu acho interessante, porque diversas empresas aqui no Brasil estão com belo desconto. Vou compartilhar a tela de uma empresa a qual eu gosto, porém não se trata de recomendação, mas serve de conhecimento para vocês. Vou citar aqui, só para encargo de consciência, a Itaúsa. Ela se encontra uma faixa aí de R$ 9,98. Está aqui compartilhando a tela com vocês. No último ano de pagamento de dividendo, ela pagou um dividendo médio aí de 8%. Léo, eu consigo um investimento de 1% ao mês em fundo de investimento imobiliário. Ok, porém a empresa veio a cair. E se você olhar o PVP, comparado ao histórico, está um valor um pouco mais baixo em relação a alguns meses atrás, alguns anos atrás. Desculpe o barulho aí, porque os vizinhos fazem barulho de vez em quando aí. Então, quando eu menciono essa empresa aqui, você estará diversificado. E quando você compra ações de uma empresa, o que acontece? Você se torna sócio daquele empreendimento. Por exemplo, se eu pensar em investir nessa empresa, eu estaria com 37% de Itaú, Alpargatas também estaria com 29% dessa empresa. Quem não conhece é a CCR. Todo mundo paga pedágio. Paga pedágio, você vai ganhar uma parte de dividendos também dessa empresa, porque se encontra a Itaúsa. Copagás, aqui energia, investe em gás. Então, quando você investe na Itaúsa, é uma holding que investe em outras empresas. Para esse vídeo não ficar muito longo, vou terminar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida sobre investimento, como aplicar dinheiro em ações, fundo de investimento, imobiliário, renda fixa também, aproveitar essa taxa de juros, só deixar nos comentários dúvidas. E também tem meu livro chamado Passo para Investir. Eu sempre menciono nesse livro aqui vários tipos de investimentos, como ações, menciono investimento no exterior. Então,
Qualquer dúvida aí, você pode adquirir diretamente comigo, só deixar o link aí embaixo, eu quero, que eu entrarei em contato, ou o Mickey entrará em contato. Desculpe o som aí. E o ideal, que eu sempre menciono, o que faz render os maiores juros é o investimento em conhecimento. Então a taxa de juros está elevada por esse aspecto. Quando o juro americano está mais elevado, automaticamente você tem que elevar a taxa de juros aqui no Brasil para manter o capital vindo para cá. Se você abaixa a taxa de juros, o que acontece? As pessoas tendem a tirar dinheiro daqui. Tirando dinheiro daqui, simultaneamente elas estão comprando dólar. E assim aumentar o valor do dólar. Por isso há essa diferença de valor. Mas será que o dólar vai chegar a 6, a 7? Vai depender do déficit fiscal, da segurança fiscal do nosso país. E será que o país vai conseguir, vou deixar nos comentários, cortar a despesa? Fica aí a pergunta aí. Um abraço aí, não esqueça o like, compartilhar o vídeo e até o próximo vídeo aí.